Graça e paz, queridos, muito bom dia. Nós estamos aqui nessa manhã trazendo a Igreja Batista Nova Sião para a casa de oração. Estamos numa expectativa cada vez maior, nosso coração se enchendo de muita alegria pela realização desse projeto. A casa de oração começa amanhã, segunda-feira, dia 26, às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã nós já começamos o primeiro turno com uma das igrejas da cidade. E assim, sucessivamente, 24 horas, nós teremos 24 horas de adoração, confissão, quebrantamento, arrependimento, intercessão, batalha espiritual e ações de graças. Esse é o projeto da casa de oração. Como você pode ver, ela já está pronta, né? Tem algum detalhe ainda faltando, mas graças a Deus o Senhor proveu, o Senhor trouxe isso ao nosso coração e agora está se tornando uma realidade. Nós começaremos então 24 horas, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Nós não vamos parar, nós não vamos recuar, nós vamos avançar, atraindo o reino de Deus sobre Vitória da Conquista, atraindo a bênção, o governo, a provisão e a transformação que só Deus pode operar na nossa cidade. Nossa cidade vai experimentar um grande avivamento pela manifestação da glória de Deus. Então essa é uma manhã profética, o povo da Sião está vindo, as outras igrejas poderão também vir no domingo pela manhã e realizar o seu culto aqui, para que as pessoas possam conhecer. É algo maravilhoso, a gente está numa alegria muito grande, oficializando então o início da casa de oração 24/7. Participe dessa festa com a gente. Mergulhados na presença de Deus. Depois de aproximadamente 1 ano e meio, finalmente a casa de oração ficou pronta. Um sonho do apóstolo Edilson, fruto de profecias e com o objetivo de erguer um trono de louvor e adoração ao grande rei, em unidade com todas as igrejas de Vitória da Conquista. Tudo que nós queremos é que com um movimento de oração incessante, contínuo, o Senhor venha governar sobre Vitória da Conquista. Esse é o princípio do tabernáculo de Davi. Adoração contínua, governo estabelecido. Eu creio numa mudança radical na vida de Vitória da Conquista, onde Deus vai estar levantando guerreiros. Por quê? Porque todos os turnos vão estar cobertos por pessoas, homens, mulheres, adolescentes, orando pelo bem-estar da nossa cidade. Nenhum homem com seus melhores propósitos, intenções, conseguiria reunir as igrejas, a cidade, para estar unida no horário, em vários horários, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, orando, clamando pela cidade. Então, só mesmo gratidão e alegria, porque é o Senhor que faz isso. No dia 25 de março, um culto inaugurou a casa de oração. Nem a chuva impediu a presença dos irmãos que adoraram e agradeceram a Deus por esse grande presente. Nós estaremos aqui continuamente intercedendo por essa cidade, intercedendo pelas famílias, para que o Senhor mude a realidade desta cidade para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Eu vejo isso como um cumprimento profético para toda a nação, né? E Vitória da Conquista tem o privilégio de ter sido escolhida pelo Senhor para que fosse estabelecido o trono de Deus, né? A glória de Deus fosse manifesta na cidade. Eu tenho certeza absoluta que foi obra do Senhor e Vitória da Conquista vai ser totalmente abençoada em regiões. Deus tem mudado a história da nação. Deus tem mudado a história de todas as cidades que foram alcançadas por um local onde a unidade do corpo de Cristo tem se estabelecido. Ao final do culto, os irmãos foram ver de perto como ficou o salão principal, onde 24 horas por dia haverá pessoas de diversas igrejas adorando, clamando e intercedendo por Vitória da Conquista. Tá lindo e uma bênção. A gente sente o amor de Deus. É inexplicável. Eu me sinto realmente um homem muito privilegiado, porque eu sei que tem tantas pessoas mais capacitadas do que eu, mas aprove a Deus me escolher para tocar esse projeto. E eu chego até aqui com desejo no meu coração de missão cumprida, que eu dei o meu melhor. Isso é só o começo, está começando agora. Foi semeado no Espírito, e a palavra em Gálatas 5:8 diz: o que é semeado no Espírito
do Espírito ceifará a vida eterna. Então eu creio que daqui sairá muitas orações, muitas profecias para vidas eternas, para a glória de Deus. A festa de inauguração se encerrou no dia seguinte, com uma solenidade. Presentes, autoridades de Vitória da Conquista se pronunciaram acerca da importância da casa de oração para o desenvolvimento da cidade e de toda a região. A nossa cidade precisa das orações. Vi com alegria aqui vários pastores de várias denominações. Isso é importante, é um grande exemplo para aqueles que amam a Deus e aqueles que vivem em comunhão. De parabéns a todos aqueles que contribuíram. Esse local aqui vai ser o local onde o povo de Deus vai estar orando pela nossa cidade. E a nossa cidade será ricamente abençoada pelas orações do povo de Deus que vão ser feitas aqui neste lugar. Não somente pela unidade, mas principalmente pelo propósito da casa de oração, que é nos unirmos com o propósito de orarmos juntos, de abençoarmos a nossa cidade, de proclamarmos a volta do Senhor Jesus e a paz que somente Ele pode nos dar. Mergulhados na presença de Deus. Os ternos mais elegantes, vestidos para brilhar em todas as festas. Tudo isso e muito mais você encontra na Evolution Jeans. Roupas sociais e esporte fino com estilo e elegância, preços incríveis. Venha para Evolution Jeans e esteja pronto para qualquer ocasião. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Eu vou tentar ser o mais direto possível naquilo que Jesus colocou no meu coração. Eu vou falar o título da minha mensagem. O título da minha mensagem é Porta de Deus ou Grande Confusão? Diga comigo, porta de Deus ou grande confusão? É uma pergunta, é uma escolha, é uma resposta. Para nós entrarmos nisso, eu preciso começar a falar com vocês no que eu acredito que é o tema central das Escrituras. Se você for pesquisar as Escrituras desde Gênesis até Apocalipse, você vai descobrir uma centralidade nas Escrituras. E a centralidade das Escrituras, a primeira delas, sim, é Jesus Cristo. Ele é o centro. Tudo sempre apontou para Ele. Se você for ver a forma que eles descansavam, a forma nos 40 anos de peregrinação no deserto que eles acampavam, e que no centro tinha a arca de Deus ali. Se você for ver, alguém já teve a oportunidade de ver o formato do acampamento? O formato que eles estavam acampados era o formato de cruz, sempre apontou para Jesus. Mas a centralidade, o tema central das Escrituras, para mim, é o sacerdócio. Diga comigo, sacerdócio. Se você for parar para prestar atenção, se você for estudar a Bíblia de cabo a rabo, você vai descobrir que a centralidade das Escrituras sempre foi o sacerdócio. E o sacerdócio, ele começa bem ali no início, quando o homem ele vai ser expulso do jardim. Ali em Gênesis 3, capítulo 21, a Bíblia diz que o Senhor Deus, olha aqui, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Presta atenção, assim que o homem peca e ele vai ser expulso do jardim da comunhão, de intimidade, antes deles serem expulsos do jardim, Deus faz uma última coisa pelo homem. Sabe qual a última coisa que Deus faz pelo homem? Deus
verte o sangue de um animalzinho inocente. Ele mata um animal inocente, ele arranca sua pele e ele faz roupas para Adão e Eva. Então, querido, se você for estudar a Bíblia, você vai descobrir que quando a palavra do Senhor diz que a criação geme com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, nós naturalmente elevamos essa criação como o mundo lá fora, como as pessoas. Mas na verdade, querido, essa criação se chama natureza. Essa criação se chama animais. Porque a cadeia alimentar seria totalmente diferente se o pecado não tivesse na terra. Um dia um profeta descreve e ele diz assim: o cordeiro e o leão pastariam juntos e uma criança os guiaria. Espera aí, leão pasta junto com ovelha, uma criança guia. Esse seria o estilo de vida aqui na terra se não houvesse pecado. Se você for estudar, você vai descobrir que a nossa digestão, ela demora completamente quase 3 semanas para terminar a digestão de uma carne. O nosso organismo não é preparado para uma carne. Graças a Deus que um dia Eliseu faz um churrasco, então está na Bíblia, a gente é bíblico agora. Mas seria totalmente diferente. Mas o primeiro a verter o sangue de um animal inocente não foi o homem, foi o próprio Deus. Já que o pecado entrou na terra, ele diz: a morte entrou com ela. Então ele verte o sangue de animal inocente, ele pega a sua pele e veste Adão e Eva, porque agora eles se veem nus. Então agora eles são expulsos do jardim. E quando eles são expulsos do jardim, eles perdem acesso a esse lugar de intimidade. Eles não sabem como se comportar, gente, porque eles não nasceram crianças e foram aprendendo, eles já nasceram maduros. E agora ele não tinha um backup espiritual de como se comportar fora daquele ambiente. E aí o que ele tenta fazer? A primeira coisa que Adão faz é a última coisa que Deus faz por ele. Adão pega um animal inocente, verte o seu sangue, corta a sua carne, joga fogo. Ali nasce o sacrifício. Ele começa a ensinar essa função e ofício para todas as gerações seguintes. E ali pela primeira vez nasce um ofício chamado ofício sacerdotal. E ali começa a nascer um ofício sacerdotal. E se nós formos caminhar as escrituras, nós vamos descobrir que existe pelo menos 7 tipos de sacerdócio na Bíblia. O primeiro sacerdócio é o sacerdócio individual do homem. Nós vemos isso na pessoa de Adão. Nós depois damos um pulo, eu não tenho tempo para falar sobre os 7 tipos, mas o segundo tipo de sacerdócio é o sacerdócio do pai. Cadê os pais aqui? Levanta a mão. Sacerdócio dos pais. Nós descobrimos esse sacerdócio na vida de Jó. A Bíblia diz que Jó sacrificava animais no mesmo número dos filhos dele. Porque vai que eles foram para uma balada rural, pecaram, eu já estou sacrificando aqui. Eu já estou falando, Deus perdoa os meus filhos. Sabe o que significa? Jó, ele estabelecia o ritmo espiritual da casa dele. Esse é um dos grandes dificuldades, é um dos grandes desafios que o homem tem. Porque muitas vezes, queridos, isso é papel dos pais, é papel dos pais. Só que muitos homens têm confundido a questão da mulher sábia, ela edifica o lar. Então nós queremos jogar todo o peso espiritual até mesmo nas costas das mulheres. Que essas mulheres têm que ser mais de Deus, elas têm que orar por tudo, elas têm que fazer tudo, e de repente eu não tenho responsabilidade nenhuma como sacerdote no meu lar. Deixa eu falar uma coisa para você, homens. Você é o responsável sobre o ritmo espiritual da tua casa. Ter uma mulher submissa, todo mundo quer porque está na Bíblia. Mas submisso fala estar sob uma missão. Se você não tem uma missão, como é que vai estar submisso em quê? E a missão do homem é estabelecer o ritmo espiritual da sua casa. Esse é um dos grandes desafios dos homens. Esse é um dos grandes desafios dos pais. Os filhos crescerem com os gritos, não sendo de ofensa, mas sendo de glorificação. Com as lágrimas, não serem de tristeza, mas sejam de exaltação na presença de Deus. Sabe, eu sou pai de 2 crianças, eu sei o desafio de estabelecer um ritmo espiritual na minha casa. Eu sou casado, eu sei a dificuldade de estabelecer o ritmo espiritual da minha casa.
Mas nós temos lutado e temos feito isso como prioridade na nossa vida. Pais, estabeleçam um ritmo espiritual da sua casa. Fechem mais a televisão e abram mais a Bíblia. Eu cresci numa casa que tinha: Bruno, qual foi a tua primeira pregação? Você lembra? Falei, eu lembro, eu tinha 7 anos de idade. Ou você era pregador mirim? Não, não era pregador mirim. É que toda quinta-feira na minha casa parava tudo e nós tínhamos um culto só com a nossa família. E chegou o dia que eu tive que trazer a palavra. E eu lembro até hoje da minha primeira pregação. Eu consigo pregar ela inteira para vocês, porque eu falei: Salmos 25 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Nós devemos confiar no Senhor e nós não seremos abalados. Amém? Vamos cantar? Os que confiam no Senhor são como... Teve, gente, começo, meio e fim, ainda teve a canção depois da palavra. Acabou. Tinha 7 anos, mas eu tinha meus pais estabelecendo um ritmo espiritual na minha vida. Sabe, eu tenho um filhinho de 10 meses e eu pego ele no colo, começa qualquer adoração na igreja, no carro, no CD. Ele tem 10 meses, meu filho não sabe falar, mas eu falo uma palavra para ele: adora, filho. Ele faz. Eu já começo a chorar, porque eu falei: Jesus, obrigado. Eu já estou estabelecendo um ritmo espiritual da família, da vida do meu filho. Eu vou garantir uma coisa: que meu filho queime por Jesus, muito mais do que eu queimei na minha infância e na minha adolescência. Então nós precisamos ser pais que dê destino. Presta atenção, querido. O terceiro tipo de sacerdócio é o sacerdócio tribal. O sacerdócio tribal, nós podemos chamar ele de sacerdócio pastoral. É aqui. Os pastores e líderes, eles têm famílias individuais juntas num clã especial chamado igreja. Deus confia a vida espiritual de indivíduos e famílias a esses líderes. Então existe o sacerdócio individual de Adão, o sacerdócio dos pais, mas aí tem um sacerdócio pastoral dos pastores dessa igreja, que liberam o pão e o vinho sobre a sua vida. Nós vamos para o sacerdócio nacional na pessoa de Moisés. Eu vou correr no sacerdócio aqui, porque não é o que eu quero falar todo. O sacerdócio arônico é o 5º tipo de sacerdócio. 6º sacerdócio, sacerdócio mundial de Jesus. Esse aqui é incrível. Lembra como é que tudo começou? Um animalzinho inocente sendo morto. Um dia, João Batista está falando para os seus discípulos: eu batizo vocês com água do arrependimento, mas virá aquele que vai batizar vocês com espírito e com fogo. Eu não sou nem digno de desatar as sandálias, os cadarços das suas sandálias. E de repente ele para, fala dele, e quem que vem lá? Vem ele. Quem que estava vindo, igreja? Jesus. Mas ele aponta o dedo e ele não fala: lá vem Jesus e lá vem o Cristo. O que ele diz? Lá vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não chamou Jesus de Cristo e de Jesus, mas ele chamou Jesus de um animalzinho inocente. E esse animalzinho inocente sobe ao madeiro, verte o seu sangue. E quando isso acontece, querido, sabe o que acontece? Um véu se rasga de alto a baixo. Deixa eu te falar a centralidade das Escrituras. Uma das partes mais centrais das Escrituras está para mim em Êxodo capítulo 19, verso 5. Êxodo 19 diz que com 3 meses que o povo tinha atravessado o Mar Vermelho, e com 3 meses que eles estavam caminhando no deserto, Deus faz uma pergunta para eles através da pessoa de Moisés. Deus pergunta o seguinte, e essa pergunta, querido, continua soando até hoje. E ele pergunta: Moisés, pergunte ao povo se eles querem ser a minha nação de sacerdotes. Opa! 3 milhões de pessoas, 12 tribos reunidas, a nação do Senhor. Eles estavam caminhando, eles saíram do Egito, eles atravessaram o mar, e eles estavam andando no deserto por causa de uma coisa, por causa de uma nação chamada Terra Prometida. A nação que eu prometi para vocês. Lá vocês plantam e colhem, lá vocês têm leite e mel, lá essa terra emana tudo, lá é a terra da promessa, lá vocês não são escravos, lá vocês são proprietários. Então todo mundo sai do Egito, caminha no deserto, atravessa o mar, por causa de uma terra, por causa de uma nação e por causa de uma promessa. Estão me entendendo? Só que no meio do processo é o segredinho de Deus. Qual que é o segredo dele? Ele faz uma pergunta: Moisés, pergunte ao povo se eles querem ser a minha nação de sacerdotes. Sabe o que eles respondem, igreja? Sim,
Nós queremos ser a nação de sacerdotes. Isso é no capítulo 19. Mas Brunão, eles responderam certo. A resposta da boca para fora não adianta. Salmo 34 diz que o louvor que é entregue dos lábios para fora ele rejeita, mas aquele que é entregue do coração ele aceita. Então você acha que uma resposta da boca para fora com Jesus dá certo? Não basta você estar num culto e declarar com a sua boca: sim, eu aceito Jesus, mas na segunda-feira você já está negando ele. É constantemente. Sabe qual a resposta dele? Sim, nós queremos ser a nação de sacerdotes. Só que aí chega o capítulo 20, igreja. Diga comigo, capítulo 20 chega na vida de todo mundo. Sabe como começa o capítulo 20? Deus chega no cume do monte. Glória a Deus. Será? Sabe como é que ele chega? Ele chega com nuvens negras, tempestade, raio e trovão. Deus chega literalmente, eu não sei se vocês têm essa gíria aqui na Bahia, em São Paulo a gente tem, apavorando o pico. Sabe que os irmãos chegam apavorando o pico? Deus chegou apavorando o cume do monte. 3 milhões de pessoas olham lá de baixo e falam: Moisés, o que é isso? Moisés fala: é Deus. Como assim, velho? Esse Deus está bipolar. Convida a gente para o secreto ontem e agora chega apavorando assim. A pergunta se eles querem ser a minha nação de sacerdotes, era mais ou menos assim: Moisés, pergunte ao povo se a intimidade que eu tenho com você na tua barraca, no teu quarto, é a intimidade que eles querem ter comigo. Pergunte se eles querem me ouvir através de você ou se eles querem começar a ouvir diretamente da minha boca. Eles falam: nós queremos. Aí Deus faz o teste, porque o céu não responde perguntas, o céu responde resposta. E o céu testa as nossas respostas. Então nessa resposta eles falam: nós queremos. Deus chega com raio, trovão, tempestade, nuvens negras. Deus chega aí estabelecendo um ambiente de pânico e medo, o próprio Deus. E aí então sabe o que eles falam? Eles dizem: Moisés, vá você, suba você e fale você com o Senhor, para que a gente não morra. Brunão, não acredito que eles fizeram isso. Eles terceirizaram o relacionamento com Deus, terceirizaram. Mas será que a gente não tem feito a mesma coisa, igreja? Será que nós não somos pessoas que sabemos do secreto, mas não vamos para ele? E aí nós somos dependentes de homens de Deus que vão subir no final de semana numa plataforma para liberar sobre a sua vida aquilo que você não buscou no secreto? Sabe, constantemente eu falo dos lugares, eu falo: sabe o quanto você tem que absorver do que um homem ministra numa plataforma? 10%. Como assim? Os outros 90% eu jogo fora? Não, os outros 90% Deus já te deu no quarto antes de você vir para cá. E você só está recebendo aqui aquilo que realmente está faltando. Porque você nunca vai ser pleno e sozinho no teu relacionamento com Deus. Você vai precisar de pessoas para isso. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Esse povo prefere ir para um lugar ao invés de se tornar um lugar para Deus. Note que quando Deus tem um destino, eu tenho uma terra para vocês, Ele não pergunta: já recebeu profecia? Quem já recebeu palavra profética nunca veio com uma pergunta, né? Nunca veio: filho, eu tenho isso para a sua vida, você aceita? Nunca veio. É isso que Ele tem, essa é a vontade dEle, pronto e acabou. Mas para a intimidade e sacerdócio Ele faz uma pergunta. Pergunta se eles querem ser. A pergunta não é se você quer ir, e você já está indo. Você chega lá depois do processo ou com o processo. Ou você pode chegar em 3 meses ou em 40 anos, mas o segredo da história é que você chega. Mas a pergunta no meio do caminho é: você vai chegar lá sendo o que você deve ser ou não? Porque eles entram nessa terra sem entender o propósito dela, eles acabam perdendo ela depois. Não tem a ver com a promessa, tem a ver com o propósito de quem Ele está nos tornando. E o Senhor sempre sonhou com uma nação de sacerdotes, com uma nação que compreendia o seu papel. Mas quando Moisés desce do monte, porque só ele subiu, ele encontra, sabe o que? O povo de Deus adorando um bezerro de ouro. É incrível a resposta de Arão. Que isso, Arão? Ah, Deus, ô Moisés, a gente jogou o ouro aqui no fogo e aí nasceu esse bezerro.
Tá bom. Fazendo a vontade do povo. Ficou com peso na consciência. Não tivemos coragem de subir, mas vamos tentar adorar o Senhor. Aí vamos fazer um lugar para Ele. E eles fazem. Eu não sei se você tem o costume de estudar a origem das palavras. É o que eu mais amo fazer na minha vida. Eu constantemente estou sempre estudando o Lexis de Strong, que é a tradução original dessas palavras no grego, no hebraico e no aramaico. E sabe quando você vai estudar bezerro de ouro? Sabe o que é a verdade a palavra? Bezerro de ouro é a palavra portuguesa. A Bíblia, originalmente em hebraico, eles não citam bezerro de ouro, eles chamam de Elohim. Eles não estavam adorando o bezerro de ouro, eles estavam adorando Elohim. Elohim significa Deus Pai, Filho e Espírito. Ah, Bruno, então aquilo era Pai, Filho e Espírito? Não. Sabe o que eu aprendo com aquilo? Aquilo não era Jesus. Mas para eles, na boca, na construção, no propósito, na ideia, era. Mas não era. E sabe o que acontece? Quando ele desce, ele fala: todo mundo adorou esse bicho? Uma tribo levanta a mão das 12. Quem que é? Tribo de Levi. Nós não adoramos. Quando eles chegam na terra prometida, cada família recebe a sua parcela de terra. Vocês vão receber as terras do norte, do sul, do leste, do oeste, os vales, as montanhas, os rios, riachos, cachoeiras. Cada tribo vai para um canto. A última família a receber a sua recompensa, a sua parcela da sua herança é a família de Levi. Depois que todas vão embora, a hora que chega a família de Levi, Deus fala para eles através de Josué: a vocês eu não darei herança. A gente tem obedecido, respondido, cada um recebeu a terra e a gente não vai receber nada? Não, Deus manda dizer para vocês que a herança de vocês vai ser a presença dEle. Vocês vão morar na casa de Deus. Todas as outras 11 tribos vão ter que dizimar na vida de vocês. Faz uma conta básica. Todas as outras tribos iam viver com 90%. A tribo de Levi ia viver com 110%. Quem era mais rico? Os que priorizavam a presença. Os que não se preocupavam com as coisas da terra, mas se preocupavam com a presença de Deus. Eles acabavam tendo mais da terra do que aqueles que se preocupavam com a terra. Sabe o que acontece, igreja? Vocês agora vão fazer 3 coisas pelo povo, porque eles terceirizaram o relacionamento com Deus lá em Moisés. Então agora vocês vão agradecer a Deus pelo povo, vocês vão adorar a Deus pelo povo, vocês vão sacrificar a Deus pelo povo. Agora as pessoas não tinham mais acesso na terra prometida a adorar, agradecer e sacrificar, sem ser através de um sacerdócio levítico. Por isso que quando o Cordeiro de Deus sobe ao madeiro, tudo começou com um animalzinho inocente, tudo termina com um animalzinho inocente. Deus começou todo esse processo vertendo um sangue de um animal inocente. Então Ele envia o segundo Adão. Um animalzinho inocente sobe ao madeiro, verte o sangue dele por amor a mim e a você. E a primeira coisa que acontece na terra, sabe o que é? O véu se rasga. O véu da separação entre o povo e somente os sacerdotes levitas. E agora sabe o que acontece? Quando o véu rasga, nós temos um loop histórico mundial. Voltamos a ter acesso ao lugar de intimidade que nós terceirizamos um dia. Agora ninguém pode adorar por mim, agradecer por mim, sacrificar por mim. Eu tenho que fazer isso pessoalmente. Não tem espaço mais para terceirizar relacionamento com Deus no nosso meio. Você é o responsável pela tua vida. Levítico capítulo 6, verso 12: o fogo arderá sobre o altar todos os dias, continuamente, mas o sacerdote tem que jogar lenha na fogueira todas as manhãs. Você é o responsável pelo ritmo da sua vida espiritual. Você não está deixando de queimar por causa do louvor da igreja ou porque a palavra não foi boa. Você está deixando de queimar porque você não tem jogado lenha na fogueira no teu secreto. Nós deixamos de queimar por isso. Eu não gostei do louvor hoje, mas quem disse que foi para você? Eu não gostei da palavra. Se você só rejeita, só joga para os outros, você precisa ter uma pá e puxar tudo para você. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Não tem mais espaço para a gente terceirizar nosso relacionamento com Deus. O Senhor clama desde o início por uma nação de sacerdotes, mas são pessoas que têm preferido a nação do que se tornar a nação.
O que é o sacerdócio do Novo Testamento? Qual que é o nosso sacerdócio de hoje? Diga comigo. Ministrar. Vamos lá, igreja. Ministrar ao Senhor no secreto, no templo e no mundo. Esse é o sacerdócio trino. É você ministrar ao Senhor no secreto, ter vida no secreto, Mateus 6,6. Mas sacerdócio também é você ministrar aos santos. Aonde? No templo, nas casas e nas mesas. Mas é também você ministrar ao mundo. Na onde, Bruno? Nos programas evangelísticos da igreja? Também. Mas não, é principalmente na sua vida social, profissional, no seu estilo de vida. Querido, não tem jeito. A boca fala que o coração está cheio. Eu acabei de trocar de carro, acabei de trocar de casa, acabei de alugar um escritório para o ministério, para o morado, estamos reformando o escritório. E aí eu peguei o pintor lá do escritório, levei para minha casa antiga, porque eu tenho que entregar a casa pintada. E no meio do caminho não tem jeito, irmão. A boca fala que o coração está cheio. Ele começou a falar de tinta, eu comecei a falar de Bíblia. Ele começou a falar de orçamento, eu comecei a falar de semente. Não estava chavecando ele não. Estava realmente transferindo um princípio para ele. Comecei a falar. E de repente o pintor começou a falar assim: estou todo arrepiado aqui com as coisas que você está falando, cara. Rapaz, todo arrepiado aqui. Falei, cara, esse é o Espírito Santo, velho. Deixa eu falar um negócio para você. Comecei a entrar ali. Falei, cara, eu quero te convidar para você ir na igreja comigo. Vou te levar numa célula lá e tal. Falei, gente, não dá mais para as pessoas passarem batidos pela nossa vida. A gente convive com a solução da terra. E gente, nós precisamos encontrar equilíbrio nessas três coisas. Sabe por quê? Eu vou te mostrar como a falta de equilíbrio nesses três ambientes não te torna uma pessoa sadia, mas pelo contrário, te torna a pessoa mais doente da terra. Mesmo você estando nessas três coisas que é muito de Deus, mas você estando somente uma delas, não te traz saúde. Vou te provar. Se você só ficar no secreto, pega essa palavra aqui, só eu estou generalizando mesmo, estou falando que é só aquilo. Se você só fica no secreto, Bruno, não, eu sou do quartinho, sou da intimidade, eu busco Jesus, glória a Deus. Tá, mas você serve os santos? Não, nem na célula, nem na igreja, nem no templo, nem na mesa. Tá, você serve os perdidos, você está tocando? Não, eu sou só do secreto, irmão, sou do secreto. Então tá bom, você acha que o secreto vai te deixar santo, né? Só o secreto, não. Só o secreto não te deixa santo, te deixa orgulhoso. Aí você encontra o pecado da sua santidade. Pecado na santidade é um pecadinho chamado orgulho, que você vai começar a olhar para os outros e falar: não leio tanto que eu leio, não oro tanto que eu oro, não paga o preço que eu pago. Ali, sabe o que acontece? Eclesiastes 10:10. A mosca que cai no guento do perfumista, assim é estultice para o coração do homem. Esse verso está querendo ensinar sobre a nossa imaturidade acerca das coisas sagradas. Mas sabe, a primeira parte desse verso é muito profético. Fala que uma mosca que cai no unguento do perfumista compromete todo aquele unguento. Sabe o que é um unguento do perfumista aqui? É um tacho de azeite, óleo, unção. Sabe o que é unção? Capacitação para o cumprimento de um propósito. Então fala que uma mosquinha que cai num tacho de azeite, de unção, onde é colocado as ervas para fazer o perfume, quando ela cai, icabode, perdeu o óleo, perdeu a essência. Aí todo esse seu secreto vai por água abaixo, porque a mosquinha caiu dentro desse óleo, porque caiu com orgulho. Só o secreto não te torna santo, te torna orgulhoso. E só os santos, só a igreja, templo, casa e mesa. Ah, só a igreja, Brunão, me torna um obreiro aprovado. Só a igreja, você não tem secreto, você não tem ao mundo, você só tem a igreja. Não te torna obreiro aprovado, te torna um belo de um religioso. Você vai se tornar o maior religioso de todos, porque todo o seu parâmetro de sim ou não, não vem do Senhor, não vem da Bíblia, mas vem da cartilha da igreja. E nós como pastores aqui não estamos para estabelecer cartilha,
Nós estamos aqui para transferir visão, transferir princípio, transferir fundamento. Mas de repente o teu sim ou não vai começar a ser não, porque na minha igreja, não, porque na igreja, não. Se você só fica no secreto, você não se torna santo, você se torna orgulhoso. Se você só fica na igreja, você não se torna obreiro aprovado, você se torna religioso. Mas se eu só sou ao mundo, Bruno, eu estou evangelizando, eu estou ganhando, eu estou nas praças, eu estou curando, eu estou salvando, eu estou lá, só estou lá. Não tenho vida secreta, também não sirvo a igreja, não gosto muito da igreja. Sou desigrejado, mas eu sou do reino. Você não vai se tornar do reino. Só o mundo te torna um belo do rebelde, o maior deles. Mas sabe uma coisa? Eu sempre olhando Jesus, eu vi ele em 3 lugares: secreto, templo e rua. E com muito equilíbrio nesses 3 ambientes. Toda vez que a Bíblia fala, como de costume, tem vários versículos que começam exatamente assim nos evangelhos. Como de costume, Jesus se ausentou para o secreto. De repente você vê a Bíblia falando: Jesus estando em Belém, Cafarnaum, estando em, sabe onde ele estava? Ele estava ou no templo, ou na mesa, ou numa casa, aos santos. E de repente você vê a Bíblia dizendo: Jesus então indo para. Sabe qual a diferença do como de costume, estando em e indo para? Como de costume ele ia para o secreto, estando em ele estava no templo, casa e mesa aos santos. Mas indo para, ele estava indo de cidade em cidade, salvando, curando, tocando, transformando, fazendo tudo que ele tinha que fazer com todas as pessoas. E nós precisamos encontrar o equilíbrio do sacerdócio trino na nossa vida. Talvez enquanto eu estou te falando, o Espírito já está te convencendo onde você está desequilibrado. Talvez você tenha uma vida muito sadia, uma proteção muito forte no teu secreto, mas está faltando amor à igreja do Senhor. Está faltando amor aos perdidos. Está faltando você parar de ser uma pessoa que não faz peso nenhum na terra. Onde você vai trabalhar, você não é luz naquele lugar, não acontece nada. Como é? Se Jesus fosse trabalhar um dia no seu serviço, ele ia só fazer o que tem que fazer? Ia só, ninguém, não ia tocar ninguém, não ia acontecer nada com ninguém? Deixa eu falar uma coisa: se você tiver a pergunta que poucas pessoas fazem todas as manhãs, que é: Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Para sua surpresa, ele tem alguém para tocar lá no seu serviço. Ele tem alguém para curar lá. Ele tem alguém para fazer alguma coisa lá na tua faculdade, lá no teu trabalho. Gente, eu conheço adolescentes que estão fazendo. Como eu queria ter sido esse adolescente, eu não fui. Eu estou conhecendo uma molecada, gente, de 13, 14, 15 anos de idade, que está na 5ª, 6ª, 7ª série. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão pedindo para a diretora, uma vez por semana, para eles usarem o anfiteatro da escola, para eles fazerem culto. Com 13, 14 anos de idade, a molecada da escola está sendo curada. Eles estão chegando com o pé quebrado, com gesso, falando assim: o que você quebrou aí? Ah, eu estava andando de skate, final de semana quebrou o pé. Espera aí, mano, Jesus, cura esse pé agora, junta esses ossos agora, tira esse gesso. Ô louco, você está louco? Tira o gesso, cara. Mano, eu estou curado. Na escola, 7ª série, 8ª série, as pessoas estão vendo. Porque as crianças, porque os adolescentes estão se posicionando. E eu amo isso. Se tem algum adolescente aqui me ouvindo, cara, isso aqui é para você. Pais que têm filhos adolescentes, invistam, empurrem, dê destino. Sabe por quê? Por isso que ele diz: jovens, eu vos escrevi, porque vocês são fortes e vocês já venceram. Então, sabe, nós precisamos ter vida em secreto, vida no templo e vida fora, e manifestar Jesus. Vocês entenderam sobre o sacerdócio trino? Então, que em nome de Jesus você possa descobrir e encontrar aonde está o seu desequilíbrio. Eu estou falando para você que já tem poder, amor e equilíbrio. Eu estou falando para você que já tem secreto, templo e já tem ao mundo. Você precisa ver onde você está desequilibrado. Você precisa acessar isso no Senhor. Deixa o Senhor acessar isso em você, para que você realmente possa ser uma luz, para que você realmente possa tocar a terra. Queridos, há alguns anos atrás, nós fomos no Rio Grande do Sul. Nós fomos parar numa cidade chamada Nova Petrópolis. Não sei se alguém já ouviu falar. Rio Grande do Sul. Nós estávamos nessa cidade com alguns pastores. E nesse dia do ministério só estava eu e o Felipe, nosso paterno. Nós fomos ministrar só nós dois. E nós fomos parar em Nova Petrópolis para tomar um café colonial antes de ir embora. Colonial, café no Rio Grande do Sul, estamos lá. Bem.
De repente, só pastor, gente, pastorado, gente madura e tal. E de repente, um dos pastores fala assim, gaúcho, né? Bora. Aqui na praça do lado, a praça central da cidade, tem um labirinto. Eu falei, quê? Ele, tem um labirinto. Eu falei, mas labirinto mesmo, de verdade, de gente andar dele? Ele tem um labirinto na praça. Eu, meu Deus, gente. Gente, a criança que existe dentro de mim começou a pular na hora. O moleque dentro de mim ficou louco. Eu fiquei, meu Deus, tem um labirinto. Eu estraguei o café de todo mundo. Eu falei, gente, vocês não ouviram? Todo mundo lá, chique, tomando café. Eu, gente, tem um labirinto. Vamos pro labirinto, galera. Eu estraguei o café de todo mundo, empurrei todo mundo pro labirinto. Todo mundo foi lá pra praça. E aí na hora de entrar, ninguém quis entrar. Ninguém queria, só eu. E aí eu fiz o Felipe ir comigo. Aí meu discípulo, eu falei, vamos? Ele, mano. Eu falei, vamos. Ele, não, mano. Eu falei, mano, você vai. Ele, tá bom. Só que antes de entrar no labirinto, como o labirinto ele era numa baixada e a praça era um pouco mais alta, o que eu fiz? Eu comecei a estudar o labirinto. Lembrei de todos os episódios de Prison Break que eu tinha assistido. Michael Scofield e tal. Comecei a estudar o labirinto. Falei, ali, tá. Olhei lá do outro lado, vi uma plaquinha. Falei, bom, lá é a saída, aqui é a entrada, tá bom, vamos lá. Entrei no labirinto. Gente, pensa na criança, feliz da vida no labirinto aqui, ó. Tô lá, correndo no labirinto. Isso faz uns 3 anos, eu acho. E aí eu fui, de repente tá eu e Felipe lá andando no labirinto. Agora pega as informações. Rio Grande do Sul, inverno, dentro de um labirinto, sem blusa de frio, e começou a chover. Aí eu virei pro Fê, falei, Fê, vambora. Dele, vambora. Deu, não, vambora mesmo. Dele, mano, vambora. Eu falei, vambora, Fê. Dele, mano, eu não consigo. Eu falei, eu também não. Ele começou a correr igual louco no labirinto, tentando sair. E me molhando. Eu falei, então eu vou ficar com bronquite, eu vou ficar doente, pelo amor de Deus. De repente, nossos amigos falavam assim, levanta a mão. Aí o Felipe, como é mais alto, ele levantava a mão, dava para ver a pontinha do dedo dele. Aí eu, estrategista, eu falava, bom, se eles estão lá na entrada, porque só na entrada tinha uma área coberta, eles não iam estar tomando chuva, estão em outro lugar. Eu falei, peraí, fala de novo. Eles, levanta a mão. Eu falei, opa, a voz deles veio daqui. Se eles falaram daqui, a saída está para lá. Vamos lá, Felipe. E a gente ia. De repente eles, levanta a mão. Eu falei, não é possível, eles estão de pegadinha comigo. Eles estão falando daqui agora. Mas se eles estão na entrada, a saída é lá. E eu comecei a ir na direção contrária da voz deles. Esses nossos amigos, era a maioria da galera da nossa igreja. A galera da nossa igreja tem um apelido que nós mesmos demos uns para os outros, que é chamado os meninos do quartinho, que é o que vocês chamam aqui de lugar secreto, a galera do secreto. Lá nós chamamos de quartinho, a galera que ama o quartinho de intimidade com Jesus. Então a gente chama um ou outro de menino do quartinho. E aí, do quartinho, menino do quartinho. Todo mundo é menino ou menina do quartinho, dependendo da idade. Então, de repente eles falavam, levanta a mão, e a gente ia no outro lado. De repente, gente, a hora que eu estou no caos da vida, me aparecem 2 pastores lá, maduros, né? Me aparece lá gaúchos da cidade, fala assim, precisam de ajuda? Eu falei, por favor, pastor, tira a gente daqui. E aí nós começamos a seguir ele, e eu derrotado, né, gente? Derrotado. Eu falei, nossa. E aí, de repente, eu fui indo, e ele foi e saiu pela entrada, aonde estavam os nossos amigos. Eu falei, Deus me livre. Além de eu precisar de ajuda, eu ainda saio pela entrada. Mas sabe por quê? Aquele dia era um dia de muita cura para mim, que não houve. Porque quando eu tinha 7 anos de idade, eu entrei num labirinto na escola. Eu fui a única criança que saiu chorando acompanhada da mãe. Então aquele labirinto representava um rompimento. Eu falei, não, agora com 29 anos de idade eu vou passar. E novamente eu saio acompanhado de um maior. E aí sabe o que acontece? A hora que nós saímos daquele labirinto e todo mundo dando risada, a gente molhado, aquela cena toda engraçada. No meio do caminho o Espírito Santo falou comigo assim, Bruno. Eu falei, eu sabia que tinha teu dedo nisso. Ele falou assim, tem muita gente que está vivendo a vida exatamente como você estava ali. E você vai falar com muita gente assim. Eu falei, como, Espírito Santo? Não estou entendendo nada. Ele falou, pega essa. Vamos começar. Primeiro, entraram numa aventura que eu nunca mandei entrar. Se perderam nessa aventura e a vida se tornou um caos e uma bagunça. Todas as vezes que os meninos do quartinho falam com eles, ou seja, todas as vezes que algum sacerdote fala com eles, levanta a mão, onde você está?
queima por Jesus, deixa eu te ver. Ele vai na direção contrária da voz daqueles que têm intimidade com o Senhor. Eles precisam de ajuda, Bruno. E como eu sou misericordioso, eu envio ajuda para tirar eles daquele caos e bagunça que a vida deles se tornaram. E eles precisam de uma saída. Mas para surpresa deles, a única saída para a vida deles é voltar para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Onde tudo começou. Quarto, intimidade. Eu falei, Pai eterno. Deixa eu te falar uma coisa bem rápida. Eu quero falar com você sobre o sistema babilônico. Eu quero falar com você sobre a Babilônia. Lembra da Torre de Babel? Uma ideia frajuta de tocar o céu e encontrar onde Jesus escondeu o seu jardim na terra. Na força do braço, querendo criar um relacionamento com Deus. Deus vai e confunde as línguas deles, para que eles se confundam. Mesmo Deus confundindo eles, sabe o que acontece? Eles acabam transformando aquela torre numa cidade. Eles encontram uma forma de se comunicar e acabam fundando uma cidade chamada Babilônia. E quando a Babilônia estava estabelecida, não existia cidade no planeta Terra naquele tempo que tinha mais dinheiro que a Babilônia, que tinha mais poder que a Babilônia, que tinha mais recursos que a Babilônia, que tinha mais estudos que a Babilônia. Ninguém entendia mais de química, física, astrologia, matemática do que os babilônicos, engenharia, arquitetura. As pessoas iam para a Babilônia para ficar ricas. A Babilônia tem um poder e ela continua tendo esse poder até hoje. E o sistema babilônico, infelizmente, tem entrado dentro das igrejas. É um sistema, sabe qual é o sistema babilônico? Eu coloco o dinheiro no teu bolso, mas te torno escravo desse dinheiro. E a Babilônia, ela vai tendo esse poder. Esses dias atrás eu vi um videozinho no Instagram e eu vi duas crianças, uma mulher perguntando para duas crianças. Um menino loirinho, de uns 9, 10 anos de idade, e uma menininha do lado dele. E a mulher falou assim: Hugo, fala pra gente o que você vai ser quando crescer. Ele falou: tia, eu vou ser rico. Ela é? E como é que você vai ser rico? Igreja de Jesus. O moleque começou a dar uma aula de empreendedorismo com 9 anos de idade num vídeo. Eu fiquei de queixo caído. Ele começou a falar assim: eu ainda não sei, varia da época em que eu vou começar a investir, ou eu vou enxergar alguma necessidade, vou criar franquias, ou vou me envolver com artes, ou provavelmente, o mais provável é que eu vou investir em alguma coisa de startup. E tem gente que eu estou falando nem sabe o que é startup. Startup é fundos de investimento para a área de tecnologia. Então, eu vou criar algum aplicativo, eu vou criar alguma ideia de startup, eu vou criar investidores. Ele começou a dar uma aula com 9 anos de idade. 9 anos de idade eu não sabia nem a tabuada de cor, igreja. E o moleque está dando uma aula de empreendedorismo. Eu fiquei olhando ele falando, eu fiquei assim, ó. Ele vai ser rico mesmo, vai. Vai mesmo. Se eu não tomar conta, eu vou trabalhar para esse moleque. E a hora que eu acho que esse moleque é o mais inteligente da conversa, eu descubro que não é ele, é a menina. E ela vira para a menina e fala assim: e você, o que vai ser? Eu falei: ficou pequeno, quero ver ela saber mais que ele. Ela falou assim: ah, tia, se ele vai ser tudo isso, eu vou ser a esposa dele. Sabe a menina que é dificular. Pensa no nível de esperteza. Um amigo meu fala que é isso, a diferença do vencedor e o mais que vencedor. Ele fala: sabe qual que é o vencedor? Um Vitor Belfort, que entra, fica lá 20 minutos brigando, tomando um monte de soco, dando um monte de soco, sai tudo roxo, tudo sangrando, sai todo arrebentado, mas ganha, e ganha uma grana. Ele falou assim: sabe quem é mais que vencedor? A Joana, a esposa dele, que não entrou na batalha e vai gastar todo aquele dinheiro com sapato, roupa. Esse é o mais que vencedor. Não entrou na batalha, não tomou um soco, não deu um tapa, e vai usufruir de todo o resultado daquilo. Esse é o mais que vencedor. E a Bíblia diz que através de Cristo Jesus nós somos feitos mais que vencedores. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei tão surpreso com aquele menino, mas ao mesmo tempo me bateu uma angústia tão forte assim. Falei: Jesus, olha as nossas crianças. Quando que eu vou ver um vídeo de uma criança falando: o que você vai ser quando crescer? E ele vai falar: tia,
eu vou fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E Ele me chamou para fazer isso. Eu não tenho as minhas vontades, eu tenho a vontade dele. Eu comecei a ver que nós estamos criando, os pais, cuidado para não criar os seus filhos só para não passar as necessidades que você passou. Eu sei, muitos pais aqui passaram necessidade quando criança. Todo mundo tem história aqui de miséria para rachar. Ah, eu comi só pão e água. Pão e água tá bom. E começa a disputa de desgraça. Que crente é bom para disputar até doença. Não, dor de cabeça, eu não, estou com dor de cabeça, sinusite e enxaqueca. Todo mundo aqui tem uma história triste de vida, que só comeu ovo, que só comeu ovo frito. Frito? Então não tinha óleo na tua casa, não tinha que comer cru igual o Zé de Camargo. E todo mundo tem. E daqui a pouco, o que a gente quer para os nossos filhos? Que eles jamais passem aquilo que a gente passou. Eu já morei em casa de 2 cômodos, já fiquei anos só andando de ônibus, a pé. Você acha que eu quero isso para meus filhos? Eu não quero. Mas aí que vem o cuidado de eu criar os meus filhos e empurrar eles para o mercado de trabalho, para eles só não terem a vida miserável que eu já tive. Ou se eu empurro meus filhos para o colo e para o centro da vontade de Deus, e eles cumprem a vontade de Deus e vai além daquilo que eu fui. Eu tomei muito tempo, me perdoem, mas eu liberei tudo que o Senhor queria que liberar. Nós queremos, vamos aplaudir o Senhor. Eu quero orar com vocês nessa manhã, porque eu sei que daqui para frente não vai parar. Tem as portas de Deus verdadeiras que vai surgir, mas tem muita confusão que vai surgir disfarçada de porta de Deus. E talvez você mesmo hoje esteja vivendo num tempo assim. Talvez você hoje está vivendo num relacionamento que está dessa forma, numa amizade que está dessa forma, num emprego que está dessa forma, num curso que está dessa forma. Talvez a sua vida, a tua família, muita coisa tenha se tornado uma grande confusão. Mas que realmente você possa voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é o lugar de intimidade, ao ponto de você conseguir ouvir com clareza a direção e a voz do Senhor. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, é onde você está, vamos orar. Papai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela tua doce e fiel palavra. Nós te agradecemos porque a tua palavra ela é tão afiada, Senhor, ao ponto de chegar à separação da nossa alma e espírito, o lugar que controla os nossos desejos e vontades, e aquele lugar que realmente nos leva para perto de ti. Nós te pedimos, Pai, que a partir de hoje o Senhor nos venha dar discernimento e clareza sobre tudo que realmente vem do Senhor e aquilo que vem disfarçado do Senhor como anjo de luz, para simplesmente querer roubar a nossa paz e principalmente a nossa intimidade com o Senhor. Nós não queremos entrar em grandes confusões, nós queremos entrar em grandes portas de intimidade com o Senhor. Queremos entender que todo desafio que nós temos a partir de hoje é para proteger o nosso secreto, proteger a nossa intimidade com o Senhor, proteger tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que em nome de Jesus não sejamos tentados, e que em nome de Jesus, no ambiente de silêncio do Senhor, nós possamos com clareza conseguir discernir a sua doce e mansa voz. É o que nós te pedimos, desde já nós te agradecemos. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Igreja, vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Mergulhados na presença de Deus. Os ternos mais elegantes, vestidos para brilhar em todas as festas. Tudo isso e muito mais você encontra na Evolution Jeans. Roupas sociais e esporte fino com estilo e elegância, preços incríveis. Venha para Evolution Jeans e esteja pronto para qualquer ocasião. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. Estamos de volta com o programa Mergulhados na Presença. E fizemos a abertura aqui na casa de oração e agora o fechamento também. Nós estamos em outro dia, porque hoje está acontecendo a inauguração oficial da casa de oração. Tudo que a gente mostrou para você foi o que aconteceu nesse dia 26, né? Segunda-feira, a inauguração oficial. A gente está numa alegria muito grande. O local ficou maravilhoso, de excelência, como Deus merece.
Tudo que fazemos para Deus devemos fazer com excelência. Então dá uma olhada. Aqui até parece o Muro das Lamentações, né? Lá de Jerusalém, onde as pessoas vão para orar. Não é um Muro das Lamentações, né? Mas dá uma ideia. E é um lugar bem amplo. Veja que tem espaço para muita gente e muitas igrejas poderão vir para cá. Você sabe, afinal de contas, o que Deus está fazendo? Aquilo que nós nunca conseguimos, promover a unidade da igreja em Vitória da Conquista. E agora, para nossa surpresa, isso vai acontecer através da oração. Você vê que a mente estratégica de Deus providenciou uma casa de oração em Vitória da Conquista para unir os pastores. Uma coisa que me impressionou foi a alegria de cada pastor quando subiu e viu a excelência, sentiu a presença de Deus e viu que desse lugar vai sair avivamento, vai sair transformação, vai sair salvação para esta cidade, vai sair prosperidade para a cidade. Os índices de violência vão baixar nessa cidade para a glória do Senhor, porque a visitação de Deus em Vitória da Conquista vai ser algo extraordinário. Essa certeza nós temos no coração. Nós estamos então encerrando o programa Mergulhados na Presença. Queremos orar nesse último bloco, orar pela campanha da Providência Divina. Você que tem estado aí 7 sábados, você que começou a 6, 5, 4, 3, 2, 1, você que vai começar hoje, vamos orar e vamos abençoar a sua vida aqui nesse ambiente de glória, dentro da casa de oração de Vitória da Conquista. Casa de oração de Vitória da Conquista, ela está se estruturando, né? Estamos montando toda a estrutura para que a gente, depois de aprender, a gente possa ser um canal para outras cidades, outros estados, e sabemos que Deus está movendo dessa maneira. Muitas casas de oração vão ser construídas nas cidades do Brasil. Vai ser a forma estratégica de Deus tomar território e nós veremos as cidades transformadas para a glória e louvor do nome do Senhor. Vamos orar neste momento agora, vamos orar. Pai, nós oramos em nome de Jesus por todos os irmãos e amigos que estão assistindo o programa, que estão na campanha da Providência Divina. Libera sobre eles o favor, a graça, a provisão, a bênção, a vitória. Haja uma manifestação de glória, um fluir na direção de todos eles. Libera os rios do Senhor, águas que curam, que limpam, que restauram, que multiplicam, que trazem provisão divina. Estamos abençoando a cada pessoa em nome do Senhor Jesus. Estende uma nuvem de glória sobre os lares, sobre as famílias, Senhor, sobre o ambiente de trabalho. Se porventura alguém está num leito de enfermidade, receba a visitação do Senhor, receba o toque do Senhor, receba a cura, receba o milagre, receba a libertação, a transformação. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. A graça e o favor do Senhor seja estendida sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Shalom, beijo no coração e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Tchau. Mergulhados na presença de